Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graça e paz, queridos. Nós estamos hoje com o programa Escalando Montanhas. Estamos na presença de Deus com muita alegria, porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente nas angústias. Portanto, não temeremos mal nenhum. Ainda que a terra seja transtornada, ainda que o mar fique revolto, nada é motivo para o nosso desespero. Há um Deus. Há um Deus. Deus abençoe você e que Deus esteja falando conosco. Hoje eu gostaria de ler em Gênesis no capítulo 12. Gênesis no capítulo 12, versículos 1 a 9. Esse texto fala de Abraão, e eu gostaria de falar de Abraão. Gênesis 12, 1 a 9, vamos ler. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Nós vamos ler só essa passagem que fala de Abraão. Aqui ainda ele se chamava Abrão, porque depois que Deus se encontrou com ele e fez promessas tremendas, depois de alguns acontecimentos, Deus disse: de hoje em diante o seu nome será Abraão. O mesmo aconteceu com Sara. Sara era chamada Sarai, e Deus disse: o nome dela vai ser mudado, vai ser Sara. Abraão é um dos patriarcas. Os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó, esses três. E Abraão foi o primeiro patriarca, é a base de tudo que Deus começou no sentido de salvação. Abraão é a base, no sentido de viver pela fé. Abraão é a base. E Paulo chama Abraão de o pai da fé. Ele creu contra toda
todas as possibilidades de crer, ele creu. Ele é o pai da fé, não sem motivo, porque de fato ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, como justiça, porque ele creu. Quando Deus apareceu a ele, falou e prometeu e disse, ele creu. Quando Deus disse, de você eu farei uma grande nação, reis procederão de você, povos. E disse a ele, olhe para as estrelas. Se você puder contar as estrelas, você também poderá contar a sua descendência. Será grande demais. Porque a descendência que Deus se referia não era simplesmente a descendência de sangue, mas era a descendência da fé. Porque de fato os filhos de Abraão são os que creem em Jesus. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Isso é uma multidão incontável pelo mundo afora em todas as épocas. Abraão foi um multiplicador, o vetor da multiplicação. Abraão é aquele homem totalmente confiável que começou uma geração de gente de Deus. Começou com Abraão e Sara. Abraão não era um homem perfeito, um homem sem defeito, ou um homem que não tivesse pecado algum. Pelo contrário, ele era um ser humano, ele era um pecador, e ele cometia erros. Existe um erro que ele cometeu que foi bastante grave, e não foi apenas um erro dele, foi também da mulher dele. Porque Deus havia dito, Abraão, ainda no caso, Abraão, eu te prometo uma coisa, querido, você vai ter um filho, Sara vai amamentar. Havia uma promessa, mas Abraão já tinha 75 anos nessa época, quando Deus lhe prometeu. E Sara já estava em dias adiantados e não tinha mais ovulação, etc. E Sara não acreditou muito naquilo, mas Abraão creu. Acontece que essa promessa começou a demorar muito. Na verdade, ela demorou 25 anos para ser cumprida. Isto é, do dia que Deus prometeu a Abraão, você vai ter um filho, demorou 25 anos para que Isaac nascesse. Isaac nasceu, Abraão já tinha 100 anos. Mas quando completou 12 anos para 13 anos, Sara não suportou mais. E Sara dizia, eu quero ter um filho de qualquer jeito. Eu não estou suportando mais. Isso é próprio da mulher. Ela quer ter um filho. Uma mulher quer ser mãe. Isso é de Deus. Aí Sara disse, eu não posso ter filho. Eu não fico grávida nunca. Já passou minha época. Então você vai ter um filho com a minha empregada, a minha serva, e você vai deitar com ela e vai ter um filho com ela. Assim Abraão fez. Acontece que nasceu realmente um menino, puseram o nome de Ismael. Mas quando Ismael tinha lá seus 12 para 13 anos, Sara ficou grávida. Cumpriu o plano de Deus. Cumpriu o plano de Deus. Sabe, nós somos muito afobados. Muito afobados. Fazemos as coisas de afogadilho mesmo, nós somos afobados. Temos pressa. E não gostamos de esperar o tempo de Deus. Não gostamos. E isso traz consequências para nós. Então trouxe consequências para Abraão e Sara, porque Ismael tinha lá 12 para 13 anos. Aí nasce o Isaac, o prometido. E a mãe do Ismael e o próprio Ismael começaram a desprezar o Isaac. A mãe de Ismael desprezava a Sara, que era sua senhora, mas agora ela era mãe de um menino, filho do seu senhor, que tinha sido feito com a aprovação da sua senhora. Você imagina a situação? Imagina a situação.
Aí Sara tomou uma atitude e disse: Abraão, mande essa serva ir embora. Eu não quero ela mais aqui. Ela era uma egípcia. E Abraão, mesmo com dor no coração, mandou a sua serva cair fora. Pôs água nas suas costas, pôs alguma comida e disse: vai embora. E aquele menino só não morreu por interferência de Deus. Aquele menino chamado Ismael também cresceu, se casou, e ele teve 12 filhos. Como o Jacó teve 12 filhos, lembra? Esse Ismael também. E os filhos de Ismael sempre moraram em frente, ou próximos, né, aos filhos de Isaac. E sempre foram problemas. Até hoje é problema essa descendência. Então foi um problema criado por Abraão e Sara. Abraão era um homem de Deus. Ele é o pai da fé. Mas não significa que ele fosse perfeito. Perfeito é Deus. Ele era um homem de Deus. Ele foi um homem de Deus, digno, mas cometeu seus erros. Então, às vezes você diz: mas esses homens da Bíblia, eles não cometiam erros, eles eram perfeitos. Não eram, eram como nós. Mas eles confiavam em Deus, eles se arrependiam, eles iam chorar seus pecados. Eles buscavam a Deus, eles sabiam que Deus era bom. Não era pela sua santidade, pelo seu mérito. É porque Deus era bom, eles sabiam disso. Abraão foi esse homem, o pai da fé, o primeiro patriarca. Abraão foi o Deus dos impossíveis, ele e Sara, porque se Sara não podia ter filhos, e Deus deu um filho, então eles acreditavam no Deus dos impossíveis, o Deus que pode dar um filho para uma mulher que não pode ter filho. Isso aconteceu com Sara, isso aconteceu com Ana, isso aconteceu com muitas mulheres, acontece até hoje. Deus é Deus. A gente precisa crer. Abraão creu, e isso é que mudou a vida de Abraão, pai da fé. Abraão é conhecido como esse homem que obedecia a Deus. Eu quero encerrar a respeito de Abraão, mas no próximo programa quero continuar um pouquinho mais, porque quero falar alguma coisa mais sobre a questão de Abraão, esse pai da fé. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor o privilégio de conhecer homens como Abraão, e o privilégio, Senhor, porque a tua palavra, a Bíblia, não esconde os defeitos daqueles homens que o Senhor usou. Aqueles homens de Deus, a Bíblia não esconde os defeitos deles, mas mostra que mesmo por defeitos, o Senhor usa esses homens, o Senhor perdoa esses homens, o Senhor tem plano para essas vidas. Obrigado, Deus, também porque Tu és o Deus dos impossíveis. E às vezes a pessoa está orando comigo agora e diz: eu tenho um problema impossível de ser resolvido, e o Senhor diz: não, querido, o seu problema não é impossível. Você precisa conhecer o Deus dos impossíveis. E assim, Pai, nós cremos em Ti, esperamos em Ti. O Senhor é a nossa única esperança. Nesses momentos que o Brasil passa por uma crise horrorosa, que não tem palavras, uma crise terrível na política, uma crise terrível na economia, uma crise terrível no dinheiro público, e inclusive em outras coisas, crise em cima de crise, mas Tu és Deus na vida de quem crê no Senhor. Obrigado, Senhor, vem nos abençoar e nos proteger, como Tu fizeste com Abraão, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Próximo programa vamos continuar falando de Abraão, amém? Fique com Deus. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está na
nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.